Pessoal, vamos falar então ainda a última bateria de questões relacionadas aí ao TRE, semana 9, dia 5, parte 3. Questão 21 vai falar que a Justiça Eleitoral é competente para julgar a ação civil pública, negativo, destinada a apurar ato praticado por prefeito. Não. O que acontece? A Justiça Eleitoral, ela vai ter um delta T aqui, um prazo de atuação. Quando ela começa a computar, quando a controvérsia ligada que é o processo, vamos por aqui, eleitoral. Então aqui está o processo eleitoral e aqui tem as eleições e aqui vai ter a diplomação. Então a Justiça Eleitoral, a atuação dela vai ser nesse espaço aqui, até a diplomação. Ação da Justiça Eleitoral refere-se ao processo eleitoral e vai ter a diplomação. Ação civil pública não vai ser ela. Então, apurar ato praticado por prefeito no decorrer de mandato eletivo, que tem utilizado o símbolo para que caracterizasse a promoção pessoal na publicidade de obras realizadas na prefeitura. Quem vai ser então? Quem vai ser o competente para fazer isso? Vamos ver o que o STF fala. Trata-se de ação civil pública para apurar ato praticado por prefeito no decorrer do mandato eletivo, quando utilizou símbolos pessoais na publicidade de obras e serviços realizados pela prefeitura. Diante disto, resta incompetente a Justiça Eleitoral, pois sua competência restringe-se às controvérsias ligadas ao processo eleitoral e cessa com a diplomação efetiva dos eleitos, com exceção da ação de impugnação de mandato, ok? Então não vai ser eles. Quem vai ser? Compete o Tribunal de Justiça Estadual, ao Tribunal de Justiça Estadual. Então, portanto, questão incorreta. Questão 22. O Tribunal Regional Eleitoral deve eleger seu vice-presidente entre os juízes federais ou entre os desembargadores. Temos dois, um vai ser o presidente e o outro vai ser o vice-presidente, ok? Então o artigo 120 vai falar que o TRE elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Questão incorreta, portanto. 23. Olha só, considerando a jurisprudência do STF, julgue o item que se segue aí. Exige-se, então ele está falando, olha, exigência dos advogados que integrarão os TREs no exercício efetivo de no mínimo 10 anos de atividade profissional, não estando prevista na Constituição Federal a participação do órgão de representação de classe dos advogados nesse processo de escolha. Então não vai participar aqui a OAB. E esses advogados vão ter no mínimo quanto tempo? 10 anos do que? De efetivo exercício da profissão. Ok? A gente viu já que há 3 requisitos, segundo o STF. Primeiro,
vai ser o que? Lembra que eu fiz a reputação ilibada, arrisquei e coloquei idoneidade moral? Então é aquela situação aqui novamente. Então vai ser o que? Notável saber jurídico. Segundo, não é, vou colocar de novo, reputação ilibada? Não. É o que? Idoneidade moral. E terceiro aí, mínimo de 10 anos efetivos de atividade. Isto daqui é por conta do STF. Essa situação é por conta do STF. Essa situação, o STF diz que tem que guardar simetria com o artigo 94, que trata aí das nomeações do 5º Constitucional. Vamos ver novamente o julgado do STF aí. Então tem que obedecer a regra geral do artigo 94, que vai falar sobre o prazo de 10 anos aí de efetivo de exercício da atividade profissional para os advogados, ok? Aqui nada há, então, o que? Porém, no âmbito desta justiça, que possa justificar disciplina diferente na espécie, que possa justificar a não exigência de que? Dos 10 anos. Então, exige-se os 10 anos, segundo o entendimento do STF. Então, exige-se. Aqui, tá mais limpo que o exige-se no mínimo 10 anos, segundo o STF. Questão correta, portanto. Questão 24. Ainda que decisão que verse sobre processo eleitoral do cargo de governador de estado proferida pelo TRE ofenda, olha que interessante, diretamente a Constituição Federal. Mexeu com a Constituição Federal, ofendeu a Constituição Federal, ofendeu quem? O STF. Essa aqui é o que? É a regra, ok? Regra. Olha agora a exceção. Não cabe, de novo, não cabe, novamente, não cabe recurso extraordinário para o STF dessa decisão. Por que que não cabe? Por que que não cabe? Porque está previsto na Constituição Federal. Olha aqui, ó. Deixa eu passar esse, depois eu volto. Artigo 121, parágrafo 4º, vai falar que das decisões dos TREs somente caberá recurso. Vai caber recurso a quem? TRE manda para o TSE, órgão superior aí. Então, caberá recurso ao TSE, primeiro, quando forem proferidas decisões proferidas contra a disposição expressa desta Constituição Federal ou de lei. Então, não cabe aqui a lei nem para o STJ e na Constituição nem para o STF. Risquei. Cabe a quem? Ao TSE. Olha aqui que a Constituição, os velhinhos falam lá. Recurso extraordinário contra acórdão do TRE, inadmissibilidade. Interpretação do artigo 121 que nós vimos aí, parágrafos 3º e 4º. A gente viu aí o 4º, ok? Contra acórdão do TRE, somente cabe recurso para quem? Para o TSE. Somente cabe recurso. Deixa eu voltar aqui. Somente cabe recursos para o
TCE. Para mais ninguém. Mesmo que nele se discuta matéria constitucional. Porque se extrai aí do artigo 121 caput e seu parágrafo 4º, que a gente acabou de ver, inciso 1º. Aqui, ó, parágrafo 4º, inciso 1º. Quando forem proferidas contra a disposição expressa dessa Constituição Federal ou lei, então somente caberá recurso, e esse recurso será apreciado por quem? Pelo TSE. Ok? Então, questão correta, questão aí inicialmente, quando você olha aí, choca com os recursos extraordinários quando tem lá no TSE, do STF, perdão. Então, quando for ações aí relacionadas a proferidas pelo TRE, que ofenda diretamente a Constituição, não vai caber esse recurso extraordinário então, ok? Então é uma exceção. Legal? Artigo 25. Questão 25. Ocupante ao ocupante da presidência da República, ou seja, do presidente da República, compete privativamente nomear quem para compor determinado tribunal regional eleitoral? 2 juízes escolhidos entre 6 advogados. A gente já viu várias vezes isso aí, hein? De notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça desse estado. Veja que agora ele está trazendo a literalidade da Constituição Federal. Então aqui, ó, a respeito do Poder Legislativo, Executivo e do regime constitucional. Ok? Então você tem que tomar cuidado com o comando da questão. O comando da questão está trazendo aqui que é por nomeação pelo presidente da República de 2 entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo TJ, respectivo aí do Estado. Questão 26. Olha a outra exceção aí. Das decisões do TSE que negarem habeas corpus e mandado de segurança, cabe recurso a quem? Ao Supremo. E aí, certo ou não certo? Vamos dar uma olhada? São irrecorríveis a regra, as decisões do TSE, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então quem está lá acima dos tribunais superiores, que vai estar aqui nessas caixinhas aqui embaixo, vai ter aqui STJ, STM, TST e TSE. Então, estou falando desse daqui. Quando ocorrer então a ação denegatória, neguei provimento a um habeas corpus ou mandado de segurança, aí cabe para cá, ok? Quando contrariarem a Constituição Federal, cabem também, ok? Então nas duas situações aí cabe recurso ao STF. Questão correta, portanto. Regra, não cabe recurso. Exceção em 3 situações: contrariei a Constituição Federal, neguei provimento de habeas corpus e de mandado de segurança. Questão penúltima. Embora os membros da Justiça Eleitoral sejam inamovíveis. O que é inamovíveis? Inamovibilidade é uma garantia de juízes e membros do Ministério Público que não serão então arbitrariamente removidos de sua lotação de origem, ok? Então essa é uma garantia a eles. Agora, está falando de quem? Da Justiça Eleitoral. Quem é Justiça Eleitoral? A gente sabe que nós temos aí alguns órgãos na Justiça Eleitoral. Quem? Primeiro órgão, obviamente, é o TSE.
segundo órgão vai ser quem? Os TRS. Terceiro órgão vai ser quem? Os juízes eleitorais. E por fim, o quarto órgão vai ser quem? As juntas. Juntas o quê? Eleitorais. Então veja que temos 4 órgãos que compõem aí a Justiça Eleitoral. Então são inamovíveis. Vamos ver o artigo 121. Os membros de tribunais, os juízes de direito e quem mais? E agora os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Uma garantia constitucional que ele vai ser inamovível. Ok? Então ela se estende. Opa, volta aí. Passei direto agora. Ela se estende ou não se estende aos integrantes das juntas eleitorais? Se estende. Está aqui. Então, esse não está descabido, a questão está incorreta. Questão última, 28. O TSE deve ser composto no mínimo por 7 membros. Vamos fazer aqui em cima aqui, ó. TSE. Eu mudo ele para cá e vira o que? 7. Então 7 membros escolhidos mediante eleição pelo voto secreto de 3 juízes entre os ministros do STF, 2 juízes entre os ministros do STJ e por nomeação do presidente da República de 2 juízes entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF. Certo? Certo. É o que prevê aí a lei maior, Constituição Federal, Carta Magna, artigo 119. TSE comporá no mínimo de 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto. De quem? Aqui, de 3 juízes do STF, voto secreto, mais 2 juízes do STJ. E agora, não por voto secreto, obviamente, nomeação pelo presidente da República de 2. Veja que o presidente da República está em todas, né? 2 juízes entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. Veja que isso aqui para compor o TSE. Então, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Quando é TRE, ele é indicado pelo respectivo que? Tribunal de Justiça, certo? Do Estado. Então, cuida com essa informação. Então, a questão está correta e assim a gente termina aí a bateria de exercícios relativos aí a esse conteúdo, ok? Um abraço e até a próxima.